O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Check. Y el castillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Um mês após a morte de George Floyd, Câmara dos Estados Unidos aprova projeto de reforma policial. O projeto ainda vai para o Senado e depois vai para a caneta do Donald Trump. Lembrando que no Senado a maioria é republicana. E o Donald Trump, ele acha esse projeto muito ambicioso, tá? Para não dizer muito amplo. E, principalmente, vai ter a discussão que a gente mencionou no programa passado sobre a constitucionalidade disso daí, né? Nesse caso, dessa lei, já que nós temos mais de 15 mil polícias nos Estados Unidos e existe uma dúvida, né? Um debate sobre a autoridade do governo federal em relação a essas polícias. Tá? Resumindo, né? O que essa lei quer colocar? E assim, ela foi aprovada em um mês, né? Um mês num processo legislativo é um estalar de dedos, né? Comparativamente falando. Primeiro, colocar policiais para serem pessoalmente responsáveis por prejuízos em processos. O que isso quer dizer? Vamos supor que você tenha lá a determinação de que uma morte causada pela polícia foi derivada de displicência, de má conduta, de excesso de força. E aí a justiça determina que a família da pessoa que morreu receba uma indenização. Essa indenização normalmente é paga pelo Departamento de Polícia ou pelo Estado. Por essa lei, o policial, como indivíduo, poderia estar sujeito a também ter que pagar pela indenização, também ter que fazer parte, digamos assim, do pagamento. A racionalização é que, se o policial estiver com o bolso dele em jogo, ele vai tomar mais cuidado do que quando apenas o erário está em jogo. Outra coisa que está na lei é banir as chamadas no-knock warrants, né? O mandado de busca sem o no-knock, é uma expressão, não é o nome oficial, né? Que seria não bater na porta, que é um tipo de mandado de busca que dá direito a policiais de entrarem numa propriedade, incluindo aí residências, sem avisar. Então, sem bater na porta, sem tocar a campainha, sem se identificar como polícia, né? Então, assim, quando vocês veem Law and Order, né? Inclusive, outro dia eu fiz uma provocação ao nosso querido Madeira lá no Twitter.
né, dizendo que eu sou formado em direito em Law and Order. Só para deixar claro, o Madeira é juiz, né, então obviamente era uma brincadeira, eu não estava querendo discutir legislação, né, com o juiz. Mas quando você assiste lá Law and Order, os detetives chegam, toca a campainha ou bate na porta, fala, né, NYPD, né, detetive e tal. Se vocês verem Brooklyn Nine-Nine, isso também acontece. No No-Knock Warrant, os caras chegam já com um ariete, derrubam a porta e entram. E, aliás, só uma coisa curiosa, Felipe, que o Trevor Noah, do Daily Show, publicou um vídeo hoje que chama Copaganda, né? De como os seriados policiais eles acabam romantizando os atos de corrupção dos policiais. Ah, sim, tipo quando o detetive Stabler às vezes dá uns tapas nos caras e tipo, tudo mais. Eles quebram todos os códigos de conduta para conseguir solucionar os casos, né? Então isso cria no inconsciente coletivo uma aceitação desses desvios de conduta para um suposto bem maior. E, inclusive, aproveitando, a série Brooklyn Nine-Nine, que a gente mencionou, que é uma série policial, mas é de comédia, e que é uma série que tenta derrubar esses clichês, jogaram tudo que estava pronto da 8ª temporada fora, e vão colocar a morte do George Floyd e os protestos na série. Não sei como, né? Acho que nem eles sabem como, eles estão fazendo, mas a 8ª temporada, ela, se não me engano, já estava com 5 roteiros prontos, ainda não tinha sido filmado nem nada, mas estava com 5 roteiros prontos, não tinha sido filmado até por conta do coronavírus, mas decidiram jogar tudo fora e colocar a morte do George Floyd na série. E a Stephanie Beatriz, que interpreta a detetive Rosa, disse que os atores que ganharam fama interpretando policiais têm que se posicionar, sim, contra o abuso da força policial. Isso foi uma indireta com nome e CEP para Mariska Hargitay, né? Que é a Olivia Benson. Não, é sério, tô falando sério. Sim. Mas saindo do mundo do e-entertainment, né, a grande questão do no-knock warrants é que, além de ser uma violação, né, do direito da residência da pessoa, costuma ser um tipo de abordagem que costuma gerar reações violentas, porque imagine só que você tá no sofá da sua sala e do nada alguém derruba a porta e entra. Aí o que acontece? Se a pessoa tá armada, ela acha que é um ladrão, ou então ela faz um movimento brusco, aí o policial acha que ele tá armado, então é uma situação que costuma gerar tensão e violência. Meses atrás teve inclusive uma mulher que estava na sua casa, não me lembro agora direito as circunstâncias, que acho que foi no Kentucky, que ela foi morta numa situação dessas, de no-knock warrants, porque, enfim, é uma situação, como eu disse, muito tensa. E outra coisa da lei, e essa sim é interessante, é diminuir o fornecimento para as polícias dos Military Surplus Equipment, né, que são equipamentos que as Forças Armadas dos Estados Unidos vão deixar de utilizar, seja porque vão adotar um mais moderno, seja porque vão fazer uma nova licitação, enfim, o que for, e repassam para as polícias, né? Por isso que nos últimos 20 anos, até esteticamente, as polícias nos Estados Unidos ganharam um aspecto muito mais militarizado, embora não sejam polícias militares, né? Mas você vê algumas operações policiais, o cara tá lá de camuflagem, blindados, blindados, capacete e tudo mais. Por quê? Inicialmente por uma questão econômica, né? O exército estava lá e falou, a gente está aqui com 5 mil capacetes que a gente vai tirar da linha de frente. Aí uma polícia
né, sei lá, polícia de Minneapolis manda lá uma carta falando, olha, né, vocês vão aí tirar, tudo mais e tal, então a gente arca com os custos do transporte, tudo mais, custo de eventual recalchutagem e manda para a polícia. Então, é um processo que, inclusive, às vezes acontece no Brasil também, inclusive entre as polícias brasileiras. Há um tempo atrás, teve até uma investigação, porque a Polícia de São Paulo, ela aposentou completamente os revólveres, né, com tambores. E vários desses revólveres foram repassados para polícias de outros estados, inclusive a Polícia Militar do Acre. E teve uma investigação lá por conta de alguma... Agora eu não lembro se foi na política partidária do Acre ou se foi na cúpula da Polícia Militar do Acre, mas enfim, teve alguma investigação sobre isso também, que eles receberam os revólveres da Polícia Militar de São Paulo, mas o Estado pagou como se fossem revólveres novos, alguma mutreta dessas, né? Alguns, eu tô aqui falando de cabeça, não, né, mas 2 minutos no Google deve resolver esse assunto. Voltando aqui para os Estados Unidos. Então, tem esse projeto de lei. Os republicanos, né, 3 congressistas republicanos votaram a favor da lei na Câmara, e agora foi para o Senado e depois vai para a presidência. Como eu disse, os republicanos acham que esse projeto é muito, muito incisivo e, principalmente, vai ter a discussão constitucional. Se o governo federal tem autoridade, por exemplo, para banir os no-knock warrants. Se não seria uma competência dos estados, ou então das justiças estaduais. Então ainda vai ter mesmo tendo sido aprovado em só um mês, para entrar em vigor, se entrar em vigor, ainda vai demorar bastante, tá? Tirem aí os cavalinhos da chuva, né? Usando a expressão coloquial. Agora, ainda nos Estados Unidos, agora saindo do tema policial diretamente, mas ainda relacionado à morte do George Floyd, a gente vai falar um pouco de racismo e das estátuas, né? Racismo, 2 notícias. Uma é que muitos devem ter visto aí nas redes sociais e tudo mais, que um piloto da NASCAR, o Bubba Wallace, que é o único piloto negro da NASCAR, que é o principal campeonato de Stock Car do mundo. E é uma das empresas de entretenimento esportivo com o público mais conservador nos Estados Unidos. Tanto é que tem uma questão em relação ao Bubba Wallace dele se posicionar contra o uso da bandeira confederada durante as provas. Isso, e para quem assiste South Park sabe que ele sempre faz essa piada, né? Então, o Bubba Wallace, ele correu com um carro com a hashtag Black Lives Matter. E aí, na garagem do circuito de Talladega, no Alabama... Aliás, para quem já assistiu aquele filme do Will Ferrell, né, A Lenda de Rick Bob, o título original é Talladega Nights. Exatamente. No qual, justamente, ele reforça bem o estereótipo do microcosmo da NASCAR, né? E aí deixaram um laço de forca, né, numa referência aos linchamentos de negros no Deep South, ali, no período Jim Crow, né, que muitas vezes envolviam enforcar pessoas da população negra nesses estados Deep South. E não é nem tão afastado assim, né? Porque semana passada 2 homens negros foram encontrados enforcados no sul da Califórnia. Inclusive, as autoridades quiseram já colocar como um caso de suicídio, mas ativistas estão pedindo para as investigações serem reabertas. E a NASCAR também anunciou que vai banir
a bandeira, né, com o que se convencionou chamar, né, de a bandeira confederada, mas que é uma adaptação. A gente já explicou isso naquele programa sobre Charlottesville, mas o que a gente chama de bandeira confederada, né, nunca existiu. É uma mistura, mas principalmente a bandeira do Exército da Virgínia do Norte, do Robert E. Lee, mas que era uma bandeira quadrada, né, formato 1x1, que é expandida para o formato 16x9. Então ela é esticada e ela fica parecendo a bandeira da Marinha Confederada, embora ali com as cores diferentes. Mas, por exemplo, o Exército do Mississippi usava uma bandeira com o mesmo desenho, só que com as cores invertidas. Em vez de ser vermelha com a cruz azul, ela era azul com a cruz vermelha. Então, o que a gente convencionou chamar de bandeira confederada nunca existiu. Inclusive, a primeira bandeira dos Estados Confederados da América, ela era muito parecida com a primeira bandeira dos Estados Unidos. Tão parecida que eles trocaram porque confundiam no campo de batalha. E, nesse sentido da bandeira, o Walmart disse que não vai vender mais bandeiras do Mississippi nas suas lojas, porque a bandeira do Mississippi, ela incorporou a Virginia Battle Flag no seu desenho. A bandeira do Mississippi, ela é muito parecida com a bandeira dos Confederados no fim da guerra. E o Mississippi é o último estado que ainda usa simbologia confederada na sua simbologia oficial. A Geórgia usava até o início do século. E só atualizando o caso do Bubba Wallace, né? O FBI diz que o Lascaux estava nessa garagem desde o ano passado, mas daí levantam-se alguns questionamentos, né, de que por que necessita de um laço com forca para fechar a porta das garagens, né? Estamos falando justamente de uma empresa multimilionária, né? Então, realmente é estranho, né, que você tenha que precisar de corda para fechar essas garagens, ainda mais com um formato de forca, né? O Bubba Wallace agradeceu todo o respaldo que ele teve da NASCAR, né? Se sentindo bastante acolhido pela categoria. E ainda sobre os confederados, né, o documentarista Ken Burns também se posicionou contrário, né, aos monumentos confederados, né? Ele diz que eles têm mesmo que encontrar uma solução, né, para que não permaneçam aos olhos do público, porque, nas palavras dele, isso é uma tentativa de reescrever a história e, essencialmente, celebrar a falsa narrativa sobre o que aconteceu durante a Guerra Civil, né? Estamos falando aí de uma das maiores autoridades no assunto. E a outra notícia é que o LeBron James, ele arregimentou sócios, uma delas, inclusive, a Serena Williams, para criar a Spring Hill Entertainment, que é batizada com o mesmo nome do complexo de apartamentos em Ohio, em que o LeBron James cresceu. E a Spring Hill Entertainment vai ser uma empresa de mídia focada no mercado de afro-americanos com funcionários afro-americanos. É uma abordagem parecida com o do Jordan Peele e também com o da Oprah, né? E então vai ser aí a empresa de mídia do LeBron James com a Serena Williams de sócia. Aí a gente vai para as estátuas, né? Por quê? Aqui mais uma questão factual. Eu vou fazer aqui um alto jabá. Assistam o Nerdologia, que saiu essa última semana lá no YouTube, tá? Nerdologia Monumentos, Nerdologia Estátuas, como preferirem buscar, em que eu acho que ficou um resultado muito legal, boa parte em culpa da competência do pessoal do Estúdio 42, porque assim, eu escrevo qualquer lixo e os caras conseguem deixar interessante na tela. Tá? Eu não estou dizendo que eu só escrevo lixo, mas assim, se eu escrever uma frase mais prosaica do mundo, eles conseguem deixar de forma interessante na tela. Então, mas esse roteiro
especificamente, modéstia à parte, ficou bastante legal, com algumas reflexões interessantes, e eles deixaram muito legal de ver, de assistir, em que fala um pouco sobre essa questão das estátuas. E, voltando aqui para as notícias, manifestantes tentaram derrubar a estátua do Andrew Jackson, que fica na praça em frente à Casa Branca. O Andrew Jackson foi presidente dos Estados Unidos de 1829 até 1837. Ele foi um presidente que é considerado ali o fundador do populismo nos Estados Unidos. Ele foi o fundador do Partido Democrata, que durante muito tempo era o Partido do Sul. O Andrew Jackson é uma figura muito admirada pelo Donald Trump, que já falou isso várias vezes. Você citou o Mississippi, a capital do Mississippi é Jackson. Isso. Ele também foi general do exército. O início da carreira política dele é com a guerra de 1812. E ele foi no governo dele que a gente teve o Indian Removal Act, que foi quando todos os indígenas que viviam a leste do rio Mississippi foram obrigados a saírem de suas terras e irem para o oeste do Mississippi, no que os indígenas chamam de Trilha de Lágrimas, né, já que dezenas de milhares de indígenas tiveram que ir a pé, atravessar o país a pé para além do Mississippi. Muitos morreram no caminho, inclusive, e tentaram derrubar a estátua dele, não conseguiram, e por conta disso, o Donald Trump assinou um decreto dizendo que qualquer monumento, estátua ou propriedade federal dos Estados Unidos pode render até 10 anos de cana. Para dar essa ordem, ele se baseou numa lei de 2003, que é a Veterans Memorial Preservation Act. E ele pegou essa lei e expandiu o escopo dela para incluir qualquer monumento federal, porque nesse caso, esse monumento do Andrew Jackson é um monumento federal, né? Então você vai ter monumentos federais, monumentos estaduais, monumentos municipais, monumentos privados. Isso é outra coisa que muitas vezes as pessoas esquecem. Nos Estados Unidos tem muitos monumentos privados, né? Então os descendentes, os familiares dos veteranos de guerra de uma cidadezinha, eles fazem lá uma espécie de vaquinha e compram uma estátua para simbolizar os veteranos de guerra daquela cidade, por exemplo. E aí você vai ter a Daughters of the Confederacy, você vai ter várias organizações civis desse tipo. Também em relação a isso, o Museu de História Natural de Nova York vai retirar a estátua que está na sua frente desde 1940. E que, assim, a estátua será retirada e será colocada dentro do museu, né, fora da paisagem pública, porque é uma estátua racista pra cacete. Nossa. Em bom português. Né? Meu Deus. É o Teddy Roosevelt, o presidente Teddy Roosevelt, a cavalo, né, numa posição bastante heróica, né, e seguindo do lado dele, dos dois lados dele, a pé, e meio que eles não estão amarrados, mas eles estão meio que segurando, né, a sela do cavalo. Tem a representação de um homem indígena e a representação de um homem negro. Assim, é uma estátua racista pra cacete. Pode até ter tido uma boa intenção, né? Estamos falando de, sei lá, começo do século, né? Tipo, mas é péssima. Então, a própria diretora do museu, né, a presidente do museu, falou mais ou menos isso. Ela disse que o Theodore Roosevelt continua sendo um dos pioneiros do conservacionismo nos Estados Unidos, né? Ele deve ter ligação, talvez, com a fundação do museu, com o financiamento do museu, não sei. Mas a estátua retrata outras pessoas como hierarquicamente inferiores e é fruto de uma visão racista.
Então, se ela disse, olha, o Teddy Roosevelt, ele ainda é presidente, o Teddy Roosevelt foi um conservacionista, participou do museu e tudo mais, mas a estátua é racista. Então a gente vai tirar a estátua dali. Basicamente isso. E aí, tem 3 notícias que têm a ver com esse assunto que mostram a importância da gente discutir esse assunto, a importância de acompanhar o noticiário internacional, porque, como a gente sempre fala, o noticiário internacional, uma hora ele chega no Brasil, ele impacta as discussões no Brasil, que é a nossa sociedade, que é onde a gente vive, né? Dessas 3 notícias, a primeira é aqui, uma matéria da Reuters, mostrando que a derrubada de estátuas está chegando na Tailândia, porém, no caso da Tailândia, é a derrubada de estátuas dos líderes republicanos e dos líderes que derrubaram a monarquia absolutista na década de 1930, tá? Por conta ali do processo, né, do governo de tutela militar da Tailândia, talvez um fortalecimento da imagem do monarca tailandês, que estava meio em baixa lá por conta das suas férias do coronavírus com suas amantes oficiais. A outra notícia é que picharam a estátua do Jean-Baptiste Colbert em Paris, que foi ministro do Luís XIV, que é um dos pioneiros, né, do pensamento econômico, o colbertismo, e que regulamentou a escravidão nas colônias francesas. Ele foi o autor do Code Noir, o Código Negro, né, que regulamentou a escravidão nos territórios ultramarinhos franceses, incluindo aí o Haiti. E também baniu judeus, tá, das colônias. E aí, vindo para o Brasil, nós temos 2 notícias desse tipo. A primeira delas é numa escala federal, pela deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, que tem um projeto de lei, que é do ano passado, mas que proíba homenagens relacionadas ao período da escravidão ou figuras ligadas à escravidão por órgãos públicos. Desculpa. Tranquilo. E também empresas privadas. Que aí o texto da lei diz que muitos estabelecimentos comerciais e marcas ainda se utilizam de inúmeros nomes e símbolos vinculados ao período da escravidão, quando milhares de pessoas foram sequestradas, escravizadas, estupradas, mortas, e citam, por exemplo, o uso do termo sinhá no ramo alimentício e o termo senzala, né? Que não vamos... Né? Tem aqui um estabelecimento em São Paulo que se chama Senzala, e eu acho que a pessoa que batizou esse estabelecimento com esse nome, ela, sei lá o que estava se passando na cabeça dela. Inclusive, ainda nesse aspecto, a cobertura de panqueca Aunt Jemina, que também se utiliza de uma imagem racista, né, desde 1889, finalmente anunciou que vai mudar o seu rótulo, né? No caso, a Quaker, que é a proprietária da marca, né? Quaker que também, vamos combinar, não é muito politicamente correta. E também aqui em São Paulo, uma deputada estadual, Érica Malunguinho, também do PSOL, isso aqui não é propaganda partidária, calhou das duas serem do mesmo partido, tá? Queria deixar isso claro. Protocolou um projeto de lei similar, né, para impedir homenagens a pessoas que tenham comercializado pessoas escravizadas. A questão é que esse projeto propõe a remoção de monumentos públicos, tá? Dizendo que eles devem ser retirados de vias públicas e armazenados nos museus estaduais para fins de preservação do patrimônio histórico do Estado, tá? Então, certamente a discussão vai cair no monumento aos bandeirantes lá em frente ao Ibirapuera, né, que acaba sendo sempre o grande símbolo de toda essa discussão, até porque é um monumento bastante grande,
né, fisicamente grande. Voltando aos Estados Unidos, agora saindo das estátuas, outras notícias internas aqui, rapidamente. Nós tivemos um rapaz de 19 anos que foi baleado na zona autônoma de Capitol Hill, em Seattle, e morreu. Ele foi baleado, morreu, outra pessoa ficou gravemente ferida, tá? E o rapaz de 19 anos, não encontrei o nome dele, acaba sendo um símbolo de toda a discussão em torno da própria zona autônoma. O governo Donald Trump suspendeu alguns vistos de trabalho, mais alguns vistos de trabalho para estrangeiros, incluindo aí trabalhadores qualificados. Segundo o governo Trump, a medida deve proteger cerca de 500 mil de empregos para americanos, tá? E a suspensão envolve os vistos H1B, L1 e H2B. O L1, inclusive, pode dar problema na justiça. Por quê? Porque é um tipo de visto quando um profissional é transferido dentro de uma mesma empresa. Tá? Então, vamos supor que a Walmart tem um funcionário aqui no Brasil e falaram, não, você é muito bom, você vai trabalhar lá nos Estados Unidos, lá na nossa sede, então vamos te transferir para lá. E aí seria o governo dos Estados Unidos talvez interferindo, né, na dinâmica interna da empresa. Enfim, pode ter essa discussão também. A Suprema Corte não aceitou, né, a argumentação de que o governo Trump não poderia deportar imigrantes sem documentos, sem análise judicial. Então o governo vai poder continuar fazendo isso, né, um tema importante na sua campanha eleitoral. E hoje, dia 26, o governo Trump entrou novamente na Suprema Corte com um pedido para declarar o Affordable Care Act inconstitucional. Ele que é mais conhecido como Obamacare, tá? Então, já foi para a Suprema Corte antes, já foi negado antes e agora é com outra justificativa, outra argumentação. Aí, na parte externa, né, dos Estados Unidos, o Financial Times soltou um estudo bastante interessante sobre as empresas zumbis dos Estados Unidos, que são empresas que não produzem o suficiente para pagar as suas dívidas, porém que não quebraram graças aos auxílios econômicos durante a pandemia. Isso aqui é interessante de citar porque esse tipo de discussão vai chegar em outros lugares também, inclusive no Brasil. E finalmente, tá, para a gente começar a fechar, até para esse programa não ficar muito grande, mas Estados Unidos e Rússia começaram conversas em Viena, né, para um novo acordo de limite aos arsenais nucleares. A questão é que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o acordo sobre mísseis de alcance intermediário. Recapitulando, os Estados Unidos, o governo Trump, falou, olha, esse acordo de mísseis de alcance intermediário aí com a Rússia, a gente vai sair. A gente vai sair porque a Rússia estaria violando ele. Só que essa ideia de que a Rússia estaria violando o acordo, na verdade, era apenas uma justificativa. O motivo dos Estados Unidos sair é que, olha, eu e Rússia ficamos comprometidos a um acordo que não afeta a China. Então a gente tem que dar um jeito de pôr a China no acordo. Então, para isso, a gente vai sair do acordo e vamos querer renegociar agora com 3 partes envolvidas. O mesmo cenário está se repetindo. Os Estados Unidos estão falando, olha, Rússia, a gente quer conversar, mas a gente quer botar a China no meio da conversa também. A China, por sua vez, fala, olha, não é ainda a hora para a China participar de conversas de desarmamento nuclear. Por quê?
porque você tem uma quantidade muito diferente. O atual acordo START, ele limita, né, as ogivas russas e dos Estados Unidos a 1.200 ogivas ativas. A China tem cerca de 300 ogivas ativas. Então, assim, mesmo que a China triplique o seu arsenal nuclear, ela ainda teria um arsenal nuclear menor do que o dos Estados Unidos e da Rússia. Separadamente, tá, gente? Isso aqui não é um número somado, não. Então a China está dizendo, olha, a gente não tem o que fazer aí, né? A gente tem um arsenal muito menor, a gente está aqui de boas e tal. Porém, os Estados Unidos quer botar a China na conversa para a China também estar submetida a limites vinculantes a esse tipo de arsenal e, principalmente, as medidas de controle e fiscalização mútuas. Porque, vamos lembrar, não é que assim, Estados Unidos e Rússia se comprometeram a ter arsenais limitados e confiavam um na palavra do outro. Não, os russos mandavam gente para fiscalizar o programa dos Estados Unidos e os Estados Unidos mandavam gente para fiscalizar dos russos. Então, botar a China nas conversas é um jeito de também ter essa fiscalização mútua. Os Estados Unidos ter algum acesso às instalações nucleares chinesas, às bases chinesas, que são muito opacas, né? São muito secretas. Até porque a China usa uma doutrina que é interessante, que é o seguinte, como a China tem um arsenal menor, e a China, boa parte do seu território é desértico, a China usa muitas instalações subterrâneas para isso. Então não é como, por exemplo, quando os Estados Unidos estavam sobrevoando Cuba 60 anos atrás, e olharam e falaram, peraí, tem uns mísseis soviéticos ali. A maior parte das bases de mísseis chinesas são subterrâneas. Então, não tem acesso nem por inteligência, digamos assim, mais convencional. Então, também é esse o interesse americano, colocar a China nessas medidas de fiscalização mútua, de controle mútuo.